Oi de novo, Ana Luísa. Poxa, é brincadeira. Vamos continuar a live assim. Vamos continuar a live assim. Vendo? Vamos continuar a live desse Tá, jeito. Quando então você quiser, beleza. tá ouvindo, tá? Tá bem. Então, eu acho que eu vou me apresentar de novo, né? Porque quando a live ficar gravada, como eu encerrei aquela, eu vou me apresentar de novo. Eu sou a Mari, eu sou tatuadora, sou formada em artes, em História da Arte e fiz mestrado em História na UFOP. E estamos aí, né? Continuando os estudos e aprofundando aí o conhecimento. E hoje vou ter esse prazer, né, de estar conversando com a minha amiga Thaís. É isso aí, Thaís. Então, gente, eu sou a Thaís, sou formada em História também, como a Mari. Eu conheci a Mari através da filosofia, esse daí filosofia lá na FOP. Boa noite, Bruna! E aí, a gente decidiu fazer esse quadro no Instagram, chamado Ladeira Abaixo, né? Depois de alguns diálogos sobre o concurso público do Estado de São Paulo, eu e Mari. Nossa primeira live, a gente resolveu falar sobre um texto que a Mari sugeriu, né, Mari? E a live de hoje, a gente vai falar um pouco sobre epistemicídio, que foi um tema que eu sugeri para a Mari. E falar um pouco também, dialogar sobre nós, né? Sobre nossas artes. A Mari é tatuadora. Eu faço, mas eu estou no hiato de fazer cadernos de janelas. E é isso, gente. A gente vai começar então falando sobre esse tema que a gente escolheu, né? O que seria epistemicídio e por que a gente escolheu falar sobre esse tema hoje. E a Mari vai contar algumas coincidências bem bacanas sobre esse tema. Quer começar, Mari? Então, eu vou começar, né? Thaís me sugeriu esse tema tem coisa de uns 2 dias atrás. E eu falei, nossa, massa, velho. É um tema que eu não conhecia muito, né? Que eu peguei para estudar, achei muito interessante. E ontem eu fui tirar a sobrancelha, tava andando pela cidade e passando pela Biblioteca Municipal de Araraquara, eu me deparei com um mural muito lindo que me chamou a atenção, de três intelectuais brasileiras, né? Eu tirei foto, eu postei nos stories, né? Quem me segue deve ter visto, né, o mural que eu postei. E hoje, acho que foi hoje, né, Thaís? Thaís me mandou uma bibliografia, um texto, que falava sobre uma intelectual, que no caso ela chama Sueli Carneiro. E eu lembrei, não, gente, mas esse nome não me é estranho, assim, tá recente na minha mente. E quando eu fui ver a legenda, né, da foto que eu tirei, realmente uma dessas intelectuais era Sueli Carneiro. Isso foi ontem, né? Então eu falei, nossa, gente, que convergência, né? Que coincidência. Às vezes as coisas na vida parece que acontece do jeito que tem que ser mesmo, tá? O pessoal que viu os stories vai achar que foi calculado, mas não foi. Foi inteiramente uma coincidência. Então é mais uma das coisas que eu penso. Então é para estar acontecendo mesmo, né? E queria falar que parabenizar a Thaís, porque para mim foi muito importante assim ela ter proposto esse tema que nunca vi assim, na universidade, enfim, nunca cheguei a estudar com profundidade esse tema, então achei, nossa, muito massa mesmo. E aí a gente vai tentar agora desdobrar, né,
esse tema. Eu até fiz umas anotações aqui, umas colinhas e tudo mais. E é isso aí. Thaís, você quer começar com a questão da epistemologia ou você quer que eu comece falando um pouco? Pode ser, eu posso começar falando da epistemologia. Tá. Teve um ano na faculdade, lá na UFOP, que eu participei de um encontro de epistemologia lá na UFPA, que é a Universidade lá do Pará. Então eu fui para Belém participar do encontro de epistemologia. Só que a gente ouve tanto falar em epistemologia na faculdade, só que eu não sabia explicar o que era epistemologia para uma pessoa. E aí eu fui para esse encontro, apresentei lá questões epistemológicas em Santo Agostinho, e aí eu recebi uma camiseta do encontro que estava escrito epistemologia. E aí, um belo dia, alguém me perguntou o que é isso. Inclusive, até a minha mãe perguntou se eu fazia live sobre o quê? Sobre epistemicídio. Ela, o que é isso? Eu falei, assiste a live, vamos assistir a live. Se ela não assistir, depois eu explico pra ela. Mas, de um grosso modo, gente, sem enrolação, a epistemologia ela vai tratar de como que a gente aprende, de como que a gente conhece, de como que o conhecimento se dá. Então, epistemologia, né, nada mais quer dizer que conhecimento. E aí, esse tema eu achei interessante, porque teve um vídeo que a gente assistiu, eu e Mari, que falava, né, existe conhecimento que é superior, o conhecimento que é inferior a um ao outro. E aí, é isso. A Mari vai falar um pouco sobre esse conceito aí, né, sobre epistemologia, para depois nós entrarmos na questão do epistemicídio. Né? Então, pode falar, Mari. Então, eu comecei aqui a ver pelo significado da palavra, né? Então, epistemologia, a palavra ela vem de termos do grego, né? Então, no caso, episteme significa conhecimento e logia, que significa estudo. Então, assim, significa o estudo do conhecimento, né? Então, é o estudo do conhecimento, né? É uma ideia aparentemente simples. É o ramo da filosofia que estuda como que o ser humano ou a própria ciência adquire e justifica os seus conhecimentos. Porque todo conhecimento você tem que justificar e você tem que comprovar, né? Então, epistemologia seria esse estudo do conhecimento. Você teria alguma coisa para acrescentar sobre o termo de epistemologia? Porque é um termo que vem da filosofia propriamente dito, né? Então, é um tema que é oriundo da filosofia. Então, é um... Basicamente é isso, assim, para quem entrou, assim, na live e ouve a palavra epistemologia, o que quer dizer? É um estudo que eles fazem, né, a ciência do mundo, para saber como que a gente aprende, como que o conhecimento dele se dá numa pessoa, né? Só que a gente vai ver mais para frente que tem algumas teorias que negam alguns tipos de conhecimento, entendeu? Até porque... Desculpa interromper. Até porque Gente, eu dei o branco aqui. Pode falar, Thaís, que me deu branco aqui, desculpa. Então, é isso, assim. A gente vai ver... Então, depois que a gente definiu epistemologia, né? A gente vai perceber que enfim, para quem estuda história, para quem ou então nem para quem estuda história, mas para quem está ligado nas redes, sabe que a nossa educação, a nossa cultura ela foi colonizada. Então a gente sabe que o conhecimento que a gente tem, muitas vezes algum foi negado e foi só permitido aquele que era aquele eurocêntrico, né? Então a gente vai ver que o epistemicídio, o brasileiro, porque tem epistemicídio no geral, mas tem um epistemicídio cunhado aqui no
no Brasil, que foi cunhado pelo Boaventura, e ele vai discorrer um pouco mais sobre esse assunto, falando aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente foi colonizado por português, e aí, muitas vezes, os conhecimentos vindo, né, dos povos, dos povos da África e dos originários, muitas vezes, além de descartados, assim, né, eles foram negados. Então, eu vou falar assim. Tem muito a ver Pode com falar, Mari. essa questão da validação do conhecimento. Eu lembrei que eu ia falar que tinha me dado branco. Tem muito a ver com essa questão da validação do conhecimento, né? Então, se o conhecimento existe, mas ele não é validado, e aí, né? O que acontece com esse conhecimento que existe e não é validado? Exatamente. Então, o Boaventura, ele começa dizendo que, eu vou ler um trechinho do que ele fala. A destruição de algumas formas de saber locais, a interiorização dos outros, desperdiçando-se em nome dos desígnios do colonialismo, a riqueza de perspectiva presente na diversidade cultural e nas multifacetas visões do mundo, por elas protagonizada. Então, isso que eu li para vocês é a definição de epistemicídio segundo o Boaventura, que foi quem cunhou o termo aqui no epistemicídio brasileiro. Mas, como a gente já falou, e eu vou repetir, o epistemicídio, ele, a grosso modo, quer dizer que é, de certa forma, negar, é, de certa forma, apagar as teorias de conhecimento, de como que a gente conhece o mundo, vindas de outros continentes que não sejam europeus, basicamente. E aí que a gente entra nessa questão, né, da criação de um modelo, né? Então, eles criaram uma espécie de modelo de referência, e aí todos os outros conhecimentos são comparados a esse modelo vigente, né? Que seria o modelo do dominador. E quando eu falo dominador, é o dominador em termos políticos também, né? É o colonizador. É aquele que rouba a propriedade de outros povos. Sim. Fazendo um parênteses, né, falando um adendo, é interessante que hoje nas escolas, um ponto positivo, eu acho que eu diria, a gente está chegando com essa discussão. Eu, por exemplo, quando estava lecionando no sétimo ano, a gente tinha essa questão para comentar com eles. Não essa questão tão aprofundada do que seja feminicídio, mas a questão de que, muitas vezes, a história só era feita quando se tinha fonte escrita. E muitas vezes, outros tipos de fonte, principalmente a fonte oral, eram descartadas. E aí os povos originários e os povos africanos, muitas vezes, passavam a história deles, o conhecimento que eles tinham, através da história oral, através da oralidade. E aí, muitas vezes, essa oralidade era negada. Então, um ponto positivo é que a gente traz um pouquinho dessa discussão para eles entenderem que não é só esses documentos, essa história escrita, que seja verdade, seja real, né? E até hoje, né, a gente vê isso na universidade de historiadores que só aceitam fontes escritas, né? Que tem essa linha de historiador que fala que só vale a história escrita, o que está documentado. Tá, mas e o que não está documentado, então? Não entra na história? Não é história? Não aconteceu? Você entende? Aí a gente entra aí numa dialética muito foda, velho. Porque, tipo assim, a história não pode ser só o que está escrito. Até porque o que está escrito pode ser forjado. Então você pode criar um documento lá
de uma coisa que não aconteceu, você cria um documento e depois lá pra frente documento e vai achar que é verdade, porque só porque tá no documento? E aí? Isso nós temos com o nosso país, né? Exatamente. Isso ainda tá acontecendo. E os historiadores, é porque eu fiz o mestrado em história e eu percebi isso porque eu gostei muito dessa parte da história oral. Eu achei muito interessante. E tinha professores que simplesmente tinham um sentimento de negação com essa história oral. Então, acho que o problema é muito isso também, é você negar que a história oral, ela deve ter uma validação. Isso é um problema sério. Isso é um problema sério, já que muito da história aqui do Brasil não está escrita, entende? Até porque eram línguas diferentes, entendeu? E, tipo assim, não tinha documento. E aí, como que você faz quando você se depara com uma cultura que não tem o costume de escrever documento? Ah, não tem história. Aí a história é aquela que é escrita pelos povos que vão dominar essa cultura. E é aí que tá o problema de você ignorar a cultura oral. Você ignora toda uma cultura só porque não tem lá o documento escrito. E isso é muito errado. Isso é muito errado. E ainda acontece. Isso ainda está acontecendo nas universidades. Ainda tem esses professores que negam isso. Exato. E aí, partindo mais pra frente, pessoal, depois que o Boaventura punhou esse termo, a Sueli Carneiro, que é aquela intelectual que a Mari citou no começo, que ela teve aí a coincidência de ver ontem, né, a imagem dela, ela vai se apropriar desse termo para escrever a tese de doutorado dela. E aí a Mari vai apresentá-la para vocês e vai falar quem que é a Sueli Carneiro e falar o nome da tese do doutorado dela. Certo. A Sueli Carneiro, ela é paulistana, ela é filósofa, ela é escritora e ativista antirracismo do movimento social. Ela se apropriou desse termo, né, para compreender melhor o racismo estrutural do país. Então, ela no doutorado dela, ela fez uma tese, e a tese tem um nome muito interessante. Essa tese tem um nome assim: A Construção do Outro como o Não Ser, como fundamento do ser. E eu até me arrepio quando eu leio isso, porque aí eu penso assim, quer dizer que para uma pessoa ser, né, para um sujeito ser, o outro precisa não ser, né? Isso é muito profundo, velho. Né? Isso é muito profundo. Muito profundo. E aí, a Sueli, ela vai reforçar que é impossível não associar esse termo, né, do epistemicídio ao termo do racismo, porque eles andam juntos. Porque, principalmente, o conhecimento que foi negado, mais uma vez, foram os conhecimentos dos povos africanos, o conhecimento dos povos originários, mas principalmente do povo africano. E ela vai falar também que o epistemicídio vai além de uma anulação do conhecimento desses povos. Vou até ler uma parte aqui para vocês. Esse epistemicídio vai além de uma anulação e Nossa, a gente está dando um eco horrível aqui, eu estou me atrapalhando toda. Mas vamos lá. O epistemicídio fere de morte a racionalidade do julgado ou sequestra, mutila a capacidade de aprender. Então, ele não só nega, mas ele tira do indivíduo a sua própria história, né? Ele tira do indivíduo a capacidade de aprender a sua própria história. E aí, ela vai falar do Foucault, porque o Foucault que fala sobre essa questão do biopoder, que eu não conheço muito bem. Sim, eu também nunca li. Mas a Mari, a gente pode explorar em mais lives, né, sobre essa questão do biopoder do Foucault. Sim. Mas a Mari conhece o Foucault.
Sim, é um dos meus autores favoritos do Foucault. Ele escreveu Arqueologia do Poder, que tem muito... Arqueologia do Saber, desculpa. Que tem muito a ver com o epistemicídio, na minha opinião. Acho que quem leu Arqueologia do Saber vai entender o que eu tô falando, que tem muito a ver essa questão de como que o conhecimento é construído nas instituições. Como que você valida que aquela pessoa sabe e que aquela pessoa vai ensinar? Se torna toda uma questão política que tudo tem a ver com poder. Porque quem conhece, quem já leu pelo menos uma obra de Foucault, sabe que ele leva tudo para esse lado do poder, né? Que tudo é uma questão de poder. Então, para a pessoa estar lá em uma instituição ensinando, ele teve que ter uma espécie de status para estar lá. Entendeu? Ele teve que ser validado para estar lá. E aí é que a questão, quem que valida esse sujeito? Quem que valida? Né? Então Foucault escreveu também sobre a história da loucura, né? Que eu não li ainda, mas que eu pretendo ler. Eu só li a síntese desse livro, né? Que é sobre o processo do pessoal, né? Que foi considerado como louco e foi levado para as instituições, né? Como é que fala? Hospício. Né? Basicamente, como que pessoas eram levadas para hospício sem elas quererem, entendeu? Sendo que hoje a gente sabe que foi comprovado que nem todo mundo que estava lá era louco, muita gente estava lá porque simplesmente não se encaixava lá em um estatuto da sociedade, a família mandava para o hospício. Ah, não, isso aqui tá me dando muito trabalho, vai para o hospício, entendeu? Desse jeito mesmo. Então, por isso que eu gosto muito de Foucault, porque ele leva muito para essa questão do poder, e eu sou suspeita por falar de Foucault, né? Então, nessa obra de biopoder, ele leva para o lado, né, do corpo, como que as pessoas são interpretadas através do corpo. Eu não posso falar muito dessa obra, porque como eu não li, né, eu não posso falar muito, eu posso falar mais de arqueologia do saber. Então, assim, eu pretendo ler, sim, pelo menos uma parte dessa obra e depois vim falar com vocês com mais profundidade sobre Foucault, tá? Mas, enfim, podemos marcar outra. Mas, infelizmente, eu não li essa obra de Foucault, mas ele fala, sim, sobre essa questão do biopoder, que tem tudo a ver com essa teoria, né, da Sueli Carneiro e envolvendo racismo e tudo mais. Ô, pessoal, se vocês aí estiverem entendendo o que a gente está falando, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma contribuição, se tiver qualquer coisa que vocês quiserem comentar aí pra gente. Gente, às vezes vocês fazem uma pergunta agora, que a gente, de repente, não consegue responder agora, mas a gente responde depois. Então, assim, pode mandar as perguntas, entendeu? Pode mandar as dúvidas, que qualquer coisa a gente tá aí. Pode mandar uma figurinha, pode mandar uma figurinha, qualquer coisa. Mas aí, gente, mais pra frente, no texto, eles vão citar alguns intelectuais que teve seu apagamento por conta de ser uma intelectualidade negra. Aí eles vão citar o Milton Santos, vão citar Lélia Gonzalez. E aí a gente pode ver inúmeros. Por exemplo, gente, eu até 4 anos atrás, eu não conhecia o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Mas eu já conhecia A Hora da Estrela, já conhecia Paixão Segundo GH, já conhecia, enfim, alguns contos todos de Clarice Lispector, e gosto muito. Mas a questão é, por que não? Por que eu não conhecia Quarto de Despejo, por exemplo? Por que eu não conhecia Conceição Evaristo, por exemplo? Né, que tem contos maravilhosos também.
Então, não só essa questão da intelectualidade negra, mas eu já fiz um gancho para falar também da literatura negra, porque é uma das coisas que quando eu fui ler Carolina, quando eu fui saber um pouco da Lélia Gonzalez, eu fiquei pensando, por que que isso é tão difícil acesso, né? Hoje em dia, eu não digo que é tão difícil acesso por conta da internet e tudo mais, mas você percebe que na escola tinha muito mais indicação de Clarice Lispector do que Carolina, né? Então, mais à frente do texto, eles vão citando o suicídio naturalizado no Brasil. Até o próprio Abdias Nascimento, né? Oi? Até eu não conhecia. O próprio Abdias Nascimento também não conhecia. Gente, a Cida Bento está entre as 50 pessoas mais influentes entre o assunto de diversidade internacionalmente, entendeu? E tem historiadores que não conhecem Cida Bento, entendeu? E ela já é uma senhora, ou seja, não é falta de tempo, não é. A obra está lá, o estudo está lá. Mas cadê que a universidade está dando essa abertura? Cadê? Porque quando eu fiz mestrado em História, a maioria dos autores que me eram indicados não eram do Brasil. E aí? Como que a gente fica nisso? Tendo referências europeias. Discutindo sobre metodologia da história, tendo referências europeias. Olha só o tamanho dessa problemática, gente. Não deixa de ser um eurocentrismo. A gente está no Brasil, fica estudando referência europeia. Enquanto tem uma intelectual como Cida Bento, que colocou a questão, né, do pacto da branquitude, que ela basicamente criou o conceito. Ela teria que ser uma Bíblia para todo brasileiro. E nem todo mundo conhece, minoria das pessoas conhece. Eu mesmo fui conhecer ela, sei lá, tem o quê? 2 anos atrás. Entende? Não foi na faculdade. Não foi na faculdade. Então, assim, velho, é complicado. É complicado. Mas a gente tá aqui para isso. A gente tá aqui para expor essas coisas que muitas vezes a gente não tem esse espaço dentro da própria universidade, porque a própria universidade ela está respondendo a esse jogo sistemático, apesar das políticas afirmativas que eu sei que existem, mas ainda quem está lá de professor, de reitor, de tananã, ainda está respondendo por esse sistema, entende? É isso que eu vejo. E é isso que eu vejo que está muito difícil de mudar, entende? Mas tá mudando. Tá mudando. Então, tipo, a gente tem que começar a levar essa bibliografia para dentro da universidade, como uma prioridade, como uma bibliografia de prioridade, entendeu? Que a gente teria que ter a obrigatoriedade de ler isso para ter uma ideia do que essas intelectuais estão falando. Porque, assim, é um problema muito grande isso que eu vejo, Thaís. Dentro da própria universidade, eu ter feito um mestrado em História e ter pouquíssimos autores e escritoras brasileiras e negras, entende? Sendo que a gente tem aí obras que são base para entender o que acontece. Sim. Eu vou ler um trecho, porque eu não sei ele de cabeça, mas vai ser como uma interpretação mesmo, gente. Uma interpretação mesmo. Nós não ensinamos Abdias Nascimento, que foi senador da República. Não contamos que o movimento negro unificado se organiza em plena ditadura militar. Não mencionamos que Lélia, uma mulher negra incansável, constrói uma narrativa de como mulheres negras se organizam, bem como Beatriz Nascimento,
Como se pode negligenciar a história política negra deste país? Quem questiona é a filósofa Catiúcia Ribeiro. Eu achei bem interessante esse questionamento dela. E ela vai dizer que a história é poder mesmo, gente, de fato é. E uma das bases que alicerçam o racismo é o epistemicídio. Então, quando a gente está falando de epistemicídio, a gente está falando, como lá no começo a gente citou, a Sueli, é falar de racismo estrutural. O epistemicídio, ele chega antes da bala, chega antes da corrente, antes da violência e antes da desigualdade. Porque se você não tem uma base que alicerce a sua história, que não seja uma história somente de açoites e de chicotes, o que você conhece da nossa população e como isso cria uma subjetividade, um lugar de desumanização das nossas populações negras. Então, gente, é muito forte. Esse tema é muito complexo, tem muita coisa, né, Maia? Eu anotei uns tópicos aqui que eu vou estar falando assim, porque como o epistemicídio ele foi usado como instrumento, né, ele teve consequências culturais para o lugar, né, no caso o Brasil. Então eu vou falar assim por tópico mesmo, tá? Então o primeiro tópico seria conversão ao cristianismo e a perda de seus nomes. Então, olha só, eles pegam um ponto crucial aí, que é a crença das pessoas, que é a religião. Então, eles começam o quê? Convertendo as pessoas para o cristianismo, do tipo, a minha religião é mais certa do que a sua. Entende? Pronto, esse é o primeiro tópico, que tem a ver com o cristianismo. Tem um documentário, eu não sei o nome do documentário, gente, eu queria muito lembrar agora. Mas nesse documentário, eles mostram exatamente uma família, né, de colonizadores chegando e como é que fala, gente? Construindo uma igreja e eles achando que eles estavam salvando. Eles achando realmente que eles estavam salvando. E aí eles mostram como que essa transição, né, da questão de catequizar mesmo os povos que já estavam aqui e retirar mesmo a sua cultura. Né? Então é muito, muito, muito louco, muito louco. Eu, infelizmente, não lembro o nome desse documentário. Depois você tenta lembrar, velho. Depois você tenta procurar por palavra-chave que às vezes você encontra. Sim, vou tentar encontrar. O segundo tópico aqui que eu anotei é assimilação da língua do colonizador, a região do colonizador e ao sistema político do colonizador. Então, assim, né? Então, a língua, né, que o povo tinha, que as pessoas tinham, ela é basicamente, assim, substituída pela língua do colonizador, né? Então, assim... Inclusive, gente, a gente aprende na escola a língua portuguesa, né? A língua do colonizador. Gente, eu adoro quando eu falo boa noite a todos, ou quando não sei o quê. Aí a pessoa fala, mas isso não tem na língua portuguesa. Eu falei, mas a gente não tá em Portugal, a gente tá no Brasil. Não tá em Portugal? Então, no Brasil a gente fala todos. No Brasil a gente fala... Gente, eu sempre achei que era língua brasileira. Quando eu descobri que era portuguesa, eu fiquei horrorizada. Mas, enfim, essa questão da língua, né, caiu no esquecimento. Então, a gente não pode esquecer que os povos aqui do Brasil... O Brasil é grande, né? O Brasil é muito grande. Então, pela distância regional, né, as pessoas tiveram essa oportunidade de ter várias línguas diferentes. Então, cada grupo tinha, de repente, uma crença própria, uma língua própria. E o que aconteceu? Quando veio o colonizador, ele quis universalizar tudo, apagando, né? Apagando essas outras linguagens. Em questão ao sistema político do colonizador, que seria o capitalismo. Então, as pessoas que estavam aqui antes da colonização não vivia
num sistema político do capitalismo. E quando o colonizador chegou, né, ele ficou, nossa, mas como assim essas pessoas não vivem no capitalismo? Vamos o quê? Impor, né? Impor a nossa política para essas pessoas. Porque não foi uma escolha. A gente não teve escolha. O que aconteceu foi uma imposição. Tem não sei como que chama, mas é um diálogo muito interessante, que é um menino que estava no metrô, lá no Rio de Janeiro. Aí ele questiona se o transporte é público, por que nós paga? Por que nós paga? Por que nós paga? Porque nós paga não é erro de português. O erro de português foi a colonização. Eu achei isso, gente, esse trecho de uma genialidade incrível. Porque eu sou super defensora da diversidade linguística. Acho que não, esse negócio de erro de português não existe e que o erro realmente foi a colonização. Sim. O terceiro tópico que eu anotei aqui foi sobre a desqualificação do conhecimento dos povos subjugados, né? Desqualificação tem muito a ver com essa questão da negação, da desvalidação, né? E do esquecimento, portanto, né? Do esquecimento dessa história, anulação, né? Dessa história. E não sei se, Thaís, você teria alguma coisa para comentar sobre essa questão da desqualificação do conhecimento? Então, a desqualificação do conhecimento, gente, para quem já ouviu falar do Frantz Fanon, ele é um exemplo muito clássico da desqualificação, porque ele teve a sua tese negada, depois transformou num livro, que é aquele lá, Pele Negra, Máscara Branca. Ele teve sua... Não sei se era sua tese, só sei que ele foi negado. Ele não passou e por conta disso, por conta da desqualificação, se não estava de acordo com aquele conhecimento que era lá, né, no Eurocentro, não passava. E aí o Frank falou o exemplo clássico de desqualificação por conta de ser um conhecimento de intelectualidade negra. Sim, tem essa desqualificação tem muito a ver com essa questão do modelo europeu, do tipo, não faz parte desse modelo europeu, vai ser desqualificado, né? O terceiro tópico que eu anotei aqui foi sobre a negação ao acesso à educação. Que tem a ver com o racismo estrutural. Sim. Então a gente vê aí o sucateamento, né, do ensino público. Então a gente ouve muito que né, é planejado, né, que esse sucateamento é planejado, né, a falta de qualidade do ensino, porque se você dá um ensino de qualidade, a pessoa ela adquire uma autonomia crítica, né, que se torna perigoso. Sim. Se torna perigoso para esse sistema. Tem mais, Mário, tópicos? Tem. O epistemicídio mutila a capacidade de aprender. O outro tópico seria sobre biopoder, que a gente já falou. E o próximo seria estratégia de proteção do grupo hegemônico, que eu acho muito interessante, porque aí o grupo que está dominando, né, o grupo hegemônico, ele vai investir em estratégias para se automanter na dominação. Então, não é apenas colonizar, é toda uma estratégia de colonização. Primeiro você chega, né, depois você tem vários, né, você tem um passo a passo aí. Você tem uma estratégia que faz parte da colonização, que é uma estratégia que a gente pode ver que é a longo prazo. Então, a estratégia da colonização ela não foi só naquela época que chegou, entendeu? Não foi só lá. Não, a estratégia da colonização está até hoje. É uma estratégia a longo prazo, né? Então, e essa estratégia, a gente tem que desmembrar essa estratégia para entender como que eles conseguiram
essa dominação para entender qual que é o caminho contrário que a gente vai fazer. É assim que eu entendi esse tópico, entende? Porque o grupo hegemônico ele vai querer manter a dominação, né? Então, ele cria essa série de estratégias aí para manter, não apenas para colonizar, como assim para manter a dominação. A Tamara deixou aqui duas indicações de documentário, que eu não sei se é o documentário que eu tô falando, mas a gente que você pode ver. Né? Você sabe ler inglês, Mari? Porque eu não sei pronunciar inglês. Não. Pronuncia aí o... Meu inglês tá enferrujado. Mas você não é inglês, não? Qual? Ela deixou um documentário aqui, Out of the Darkness? Isso. Out of the Darkness. Então fica aí, gente, a recomendação de documentário Out of the Darkness, que aí a Malu... É Malu ou Thaís? Que a Malu recomendou? Isso. Aí tem um outro aqui. E esse aí não tá ninguém. Sheikh Anta Diop. Eu não sei nem que língua que tá isso aí. Mas aí também, Tem como acessar os comentários depois, Thaís? Você sabe? Não, depois não vou acessar, tá? Eu vou anotar aqui esse nome, então, que depois a gente pode ver para comentar depois. Isso. Então, pessoal, né? Como se já não fosse suficiente para o apagamento da sua memória, o negro ele também vai ser impedido de ter acesso à educação, a produção de conhecimento intelectual, excluía não só os intelectuais negros, mas também a própria história, né, dos negros. E aí a Sueli Carneiro, a gente está falando dela, ela vai fazer um tópico aqui de quais soluções ela poderia citar para poder... Não sei nem se virar esse jogo, né? Mas quais seriam as soluções? Ela vai citar a Lei 10.639, né? Que é aquela lei que agora vai obrigar o ensino da cultura afro, mas também indígena na escola, história da África. Porém, né, a gente precisa saber se realmente está sendo cumprido. E aí, Thaís, que eu me pergunto, como que está sendo o preparo desses professores para abordar esses temas? É isso que eu me pergunto. Porque se nem na faculdade a gente tem direito a isso, como que esses professores vão estar preparados para ensinar esse tema com qualidade para os alunos, sem distorcer, sem tornar um tema superficial, como fazem com datas comemorativas? Entende? É isso que eu tô, assim, muito curiosa para saber como que é esse plano do governo. O plano deve ter a existir, Mari, mas a prática na teoria, a prática é outra. Pelo menos a minha experiência como professora e a minha experiência também estudando para o concurso que teve, né, gente? A gente viu aí na bibliografia, muita bibliografia preta mesmo, muita coisa legal. Só que na prática, não sei se funciona. Como eu estou fora da sala de aula, gente, eu não posso falar muita coisa. Mas realmente, eu não sei. Como que eles vão fazer para poder capacitar, para poder especializar esses professores? Eu não sei. Não sei. Então, continuando, a Sueli, eu vou ler o que ela fala, tá, gente? Sobre uma saída, sobre esse certo epistemicídio. Tá? Só recapitulando, né? A gente falou sobre epistemologia, falou sobre o termo de epistemologia, o que é epistemologia. Depois a gente entrou para falar sobre epistemicídio, citou alguns nomes para falar sobre esse tema. Falamos
sobre alguns autores, algumas pessoas que a gente não sabia que existia, porque nos foi, né, negado de certa forma, por conta do epistemicídio. Agora que a gente, com a internet, a gente está recebendo muita informação bacana. E aí, a Sueli Carneiro vai falar sobre uma solução, né? Então, essa solução seria adentrar a universidade, longe de constituir-se em superação dos estigmas estereótipos. É o momento da confrontação final no campo do conhecimento em relação a esses mecanismos que assombram os negros em sua trajetória escolar. Aí a branquitude do saber, a profecia autorrealizadora, a autoridade exclusiva da fala do branco, são os fantasmas que têm de ser enfrentados sem mediações. Nossa, é complicado. Como que a gente... Eu lembro que a gente... Você lembra, Mari, quando a gente estudava lá na UFOP, a gente falava bastante de como que a gente entraria dentro da universidade para fazer tese criticando o próprio sistema da universidade. Então, o que a Sueli vai falar aqui é que a gente tem que entrar e confrontar. Mas como, gente? Exatamente. Para mim é bem complicado isso. E vai ser um processo, né? Porque é um processo demorado. É um processo demorado. Se você tiver mais alguma conclusão aí, Mari, pode falar. Eu acho que é muito legal isso que ela falou, essa questão mesmo de ocupação, né? Do espaço, ocupação e confronto. Porque não adianta você ocupar e só fazer lá o que os professores lá falam para fazer. Você tem que confrontar. Tem que confrontar, porque senão... Outro adendo também, que eu gostaria de fazer, é porque no vídeo que a gente assistiu, o título do vídeo era Existem saberes superiores e saberes inferiores. E aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu lá em 2015. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2015 teve toda uma ocupação, começou pelos secundaristas, né? Começou pelos alunos, pelos estudantes de escola pública, de escola do ensino médio. E aí eles ocuparam as escolas e isso começou a ocupar também, ela começou a se expandir para as universidades. E a UFOP foi uma das universidades que foram ocupadas, não sei se você lembra, Mari. Uhum. E aí, a gente fazia a nossa programação. Só que muitas vezes a nossa programação era risível para algumas pessoas, porque não achavam que alguns conteúdos ali eram interessantes ou eram conhecimentos, entendeu? Não eram validados, né? Não eram validados. Não eram validados. É aí que está o problema da validação, porque aí que entra o problema da instituição em si. Até onde que a instituição ela é positiva? Até onde que vai essa questão da instituição? Por que a gente não pode simplesmente produzir conhecimento fora da instituição? Por que só o que a gente aprende dentro da faculdade é o que vale? Então é uma questão que eu fico pensando também, sabe? Porque eu estudei assim, um pintor, né, o Guignard, e ele tinha uma resistência em institucionalizar a escola dele. Porque quando você institucionaliza, alguma coisa se perde. Porque a instituição ela não existiu desde sempre. A instituição ela foi criada e posteriormente foi imposta. Hoje em dia você só tem a formação se você fez uma faculdade, se você fez um técnico, se você fez alguma coisa. Você tem que estar lá comprovando burocraticamente que você participou lá da instituição. Então, olha como que
a validação da instituição. Então, a instituição, como ela já é validada pelo lá Estatuto de Poder, já está validada. Então, para você ter essa validação, você tem que fazer parte dessa instituição, que é uma instituição de poder. Que aí entra na arqueologia do saber, que é o texto de Foucault. Que aí entra em arqueologia do saber. Por isso que as escolas alternativas, as escolas que muitas vezes têm uma pedagogia diferente, às vezes não é nem reconhecida pelo MEC. Pois é, uai. Olha o problema disso. Então é estrutural. E combater uma estrutura dessa maneira, combater uma instituição é complicado. Porque a instituição, ela tá tendo apoio aí de muita coisa. Ela tá tendo um apoio político aí de muita coisa, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma questão, alguma coisa para poder complementar, para poder ajudar aí na nossa live, pode deixar aqui nos comentários. E, assim, basicamente, né, o que eu tinha para falar é isso. A gente promete que a gente vai falar um pouco mais sobre biopoder, Sim, né? Sim, eu dei essa ideia para a Thaís, né? Como é um tema muito complexo, que tem muitos desdobramentos, então esse tema, ele merece ser desdobrado, sim. Ele merece, porque ele tem muitas facetas aí, muita coisa que dá para discutir, ainda mais quando chega aí a questão da instituição, né? Que é um tema que particularmente me interessa muito, essa crítica da instituição. Então eu já fico até revoltada, mas enfim, é isso. Hoje acho que já falei bastante coisa, né? Mas é essa ideia aí de continuar esse tema em outras lives. Isso mesmo. A gente quer continuar esse tema, aprofundar um pouco mais, trazer um pouco, né? A gente trouxe o texto que a gente trouxe hoje é um texto que se chama Epistemicídio, que a gente tirou lá do site do Politize. E aí a gente leu, né? Discutiu um pouco sobre isso, a gente falou um pouco sobre o vídeo que a gente assistiu. E aí a gente trouxe nossas contribuições da nossa vida mesmo, do nosso cotidiano, o que a gente vê, o que a gente percebe, falando sobre esse tema, né? E basicamente foi isso, assim. Se vocês quiserem falar alguma coisa, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, dicas de leitura, dicas enfim, dicas de leitura, tem muita coisa, viu, gente? Vão ler Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, o próprio Abdias, que ele cita aqui, né? A Djamila, enfim, tem bastante coisa que dá para vocês lerem, né? Que dá para vocês pesquisar. Vai ler Francis Fanon, Pele Negra e Máscara Branca, muito interessante também, né? Então, a gente tentou trazer um pouco para vocês hoje sobre esse tema. Eu espero que quem aí ficou desde o início, deu para entender o que é epistemicídio, o que é epistemologia. Eu, né, que sou uma pessoa que estava dentro da universidade, não sabia o que era, acho que agora pretendo nunca mais esquecer, né? Então é isso. Quer falar mais alguma coisa, Mari? Não, oi, acho que é isso. Um beijo, viu, Márcia? Gente, eu vou insistir um pouco para vocês lerem esse texto no site do Politize. Como que chama, Thaís, o nome do texto? Eu acho que eu não tenho nome. Epistemicídio, o nome é Epistemicídio. O site do Politize, que assim, é um texto curto, entendeu? Uma coisa que eu ia falar, às vezes a gente acha que para aprender a gente tem que ler muita coisa. Isso é mentira. Tem texto curto que a gente lê que a gente aprende mais se lesse um livro inteiro de um autor ruim. Então, assim, a questão é achar um texto bom e ler o texto. Não precisa ser um texto muito longo. Esse texto a gente revisou, né? Thaís revisou. É um texto legal, bacana. Então, fica aí a referência, né, desse texto do Politize. Tá na internet, é de graça, todo mundo consegue acesso, não é um texto comprido. E é sobre esse tema do epistemicídio, tá? Muito legal. Um beijo para todos vocês. Um beijo, gente.
Boa noite. Espero vocês aí na próxima live, beleza? Um beijo aí, boa noite. Espero que vocês tenham gostado, viu? Tchau. Até mais. Como que eu desligo isso? Vê se salva, hein? Como que eu desligo? Meu Deus.